E o que não faltam são provas, amado. E o sistema religioso tem levado muitas pessoas pro abismo. E quando eu me refiro ao abismo, é um abismo longe da verdade. Porque não existem 2, 3, 4, 5 verdades. Porque cada denominação prega a sua verdade. E até isso se tornou um ditado popular. Se é a sua verdade, siga a sua verdade. E nós não devemos seguir aquilo que nós consideramos como verdade. Nós temos que seguir a verdade das Escrituras. Ainda que as Escrituras estejam aqui nesse livro. Ainda que as Escrituras estejam contidas nesse livro, que passou por várias alterações, eu creio que o Criador ele tem atuado por intermédio do seu Espírito e tem nos mostrado de fato o que é a sua verdade, que é a sua vontade. Então, para aqueles colegas que de repente ainda estão lá atuando como pastor e que estão enganados como eu passei toda a minha vida lá dentro enganando outras pessoas, eu quero que você, meu amado, você de repente tem um parente que é um pastor da Igreja Universal, que é um auxiliar da Igreja Universal, você que de repente tem um parente que ainda atua como pastor evangélico dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, peça para ele assistir esse vídeo. Peça para ele tirar 20 minutinhos para ver esse depoimento de um ex-companheiro deles. E fale para eles colocarem a mão na consciência. Fale para eles pensarem, analisarem friamente e ver se o que eles aprenderam e o que eles estão ensinando estão de fato de acordo com as Escrituras. Porque aqui eu não quero isentar as pessoas de culpa, porque todas aquelas pessoas que bebem dessas fontes do sistema religioso, do sistema, principalmente o sistema protestante, são pessoas que bebem essa água podre muito, mas muito por conta de não ler a Escritura. São pessoas que ficam viciadas. Pessoas viciadas apenas ouvir versículos isolados que os seus líderes falam para elas. Então eu não vou entrar aqui também, por enquanto, nesta situação. Não vou entrar aqui detalhadamente porque iria tomar muito tempo. Então eu quero que esses ex-colegas aí, pastores da Igreja Universal, analisem friamente. Se de repente é um cara novo ainda, de repente dá tempo de fazer como eu fiz, que rapidamente tomei uma decisão de sair enquanto havia tempo, né? Saí com aproximadamente 22 anos de idade, fiquei 4 anos, né? Aproximadamente 4 anos, então deu tempo de refazer minha vida, voltar a estudar, né? Não foi fácil não, amado. Não foi fácil, eu não estou falando pra você que vai ser fácil. Você tem que recomeçar sua vida do zero, porque para você entrar você tem que largar a escola, você tem que largar o seu trabalho, você tem que virar as costas para sua família, para os seus amigos, para a namorada, para quem quer que seja, para você servir lá dentro. E de repente quando você se vê e você chega à conclusão, porque isso eu tenho certeza que cada um de vocês chega à conclusão de que o que vocês fazem é errado, vocês olham, mas como é que eu vou sair? Hoje eu sou um camarada casado e ainda sem filho, eu tirei a minha esposa da casa dos seus pais, lá de todo o conforto. Como é que eu vou sair agora? Com 27 anos, com 29 anos, com 30 anos, sem estudo, sem uma experiência profissional, sem um lugar para morar? Como é que eu vou voltar para casa dos meus pais agora? E tudo que eu preguei para essas pessoas, de que nós devíamos ter o melhor, de que nós devíamos vencer, se nós somos de Deus, nós temos que fazer a diferença. E agora como é que eu vou encarar esse mundo? Como que eu vou encarar esse mundão sem estudo, sem emprego, sem experiência profissional? E eu tenho certeza disso, que muitos, mas muitos mesmo, não saem por conta disso. Não saem por conta disso. Mas todos têm consciência daquilo que tem feito. Inclusive quando eu saí, no dia que eu estava saindo para fazer o vestibular, para iniciar uma faculdade, eu encontrei um ex-companheiro meu
de Universal, que foi pastor da Igreja Universal junto comigo, que inclusive foi o meu pastor, enquanto eu fui auxiliar, que estava nesse momento na Igreja Mundial do Poder de Deus, ou seja, trocou de emprego, né? Me encontrou na rua, falou, olha, você aqui, poxa, vem pra cá, rapaz. Vem pra cá, porque se você chegar aqui, você já vai entrar como pastor, já vai cuidar de uma igreja, olha, o salário é tanto, e você vai ficar na boa. E eu não quis, naturalmente, né? Naturalmente eu recusei aquela proposta. Afinal de contas, se eu cheguei à conclusão de que tudo que eu estava fazendo era errado, eu tinha que procurar um outro rumo, né? E foi o que eu fiz, ó. Voltei a estudar, fiz supletivo, né? Fiz lá o vestibular, não deu para continuar na faculdade que naquele momento eu estava fazendo vestibular, mas fiz em outra. E hoje estou aqui, não tem luxo, inclusive estou gravando aqui da sala de onde moro, né? Lugar simples, mas hoje eu tenho um trabalho, através desse trabalho eu consigo sustentar a minha família, né? Tenho um pequeno comércio também, né? Próximo de onde eu moro. Consigo também tirar um dinheirinho que complementa a renda, né? Fiz a minha faculdade, inclusive vou terminar agora em dezembro, né? Sistema de informação. É isso. E eu não estou aqui falando como se eu poderia aqui aproveitar o espaço para querer jogar na cara, que ter a volta por cima, nada disso. Eu estou seguindo minha vida, mano. Né? Tentando viver honestamente, né? Sustentar minha esposa, meu filho. Eu não quero nada demais, mano. Quero mostrar pra ninguém que eu tenho um melhor que o outro, eu tenho um carro melhor que o outro, eu moro num lugar melhor que o outro, eu ganho mais que o outro, nada disso. Apenas nós procuramos viver, temos que trabalhar, né? Temos que procurar melhor viver decentemente, né? Procurar melhorar, evoluir nesse mundo, né? Até porque você precisa sobreviver, né? Então você tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que crescer profissionalmente, né? Para você continuar vivendo nesse mundo, pagar as dívidas, pagar as contas, porque nós vivemos nesse mundo, nós vivemos de graça, nós não comemos de graça, né? Aqui essa internet que eu estou usando não é de graça, então é isso, o trabalho que a gente tem é para sustentar, né? Ter o alimento dentro de casa, tem um lugar para dormir, tem um lugar, uma casa, né? Para você descansar e dar continuidade à vida, até que o Criador nos chame, né? E eu creio que algo muito melhor tem reservado para nós. Então, ainda que você, colega que ainda está lá atuando como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, você tenha que passar por muitas dificuldades para largar o que hoje você faz, você sabe, você tem conhecimento da palavra, tem conhecimento das escrituras, você sabe que vale a pena, você sabe que vale a pena. Basta que você deixe, né, o orgulho, né, de, poxa, tudo que eu preguei para as pessoas é que elas deviam ter o melhor, deveriam ser vitoriosas, como é que agora eu vou sair com a mão na frente e para trás, né, para aqueles que realmente são honestos, como eu, sair com a mão na frente e para trás da Igreja Universal, sair com a roupa do corpo e recomeçar minha vida do zero. Como é que eu vou voltar para casa dos meus pais ou ter que morar na casa da minha sogra? Eu vou ser um derrotado, as pessoas vão me ver como um derrotado. Então, tá, né? Você ser humilde, reconhecer que o que você estava fazendo é errado, procura consertar as nossas obras, é isso que o Criador quer. Então, eu quero agradecer aqui a todos, peço desculpa mais uma vez, né? Primeiro vídeo que eu posto aqui no YouTube, né? Não fique, se vocês for ficarem procurando erro, né? Vocês vão encontrar muitos, então só queria aproveitar esse espaço para deixar essa mensagem aqui para esses dois tipos de pessoas. Aqueles que um dia eu enganei lá no sistema religioso atuando como pastor na Igreja Universal, e os meus colegas também, né, que ainda estão lá, né, cada um com o seu motivo, né. De repente tem aqueles que acham que realmente é certo o que fazem, né, ainda que não esteja de acordo com a Escritura, e aqueles que realmente estão ainda enganados, como eu estive enganado todo o tempo que fiquei lá. Então, para finalizar aqui, eu quero ler aqui uma pequeno contexto aqui de um diálogo do Salvador ao sistema religioso, né?
para a gente finalizar aqui. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honras nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Então, se você for ver lá nas bem-aventuranças, tudo que o nosso Salvador ensina é você não se preocupar com o que há de comer amanhã, o que há de vestir, né? Não andeis preocupado com o que há vez de comer, o que há vez de vestir. Ou seja, tudo é uma renúncia. Você vive o hoje, né? Repartir com o seu próximo. Como o Senhor, o Salvador falou para aquele jovem rico: uma coisa ainda te falta, vende tudo e dá aos pobres. E ele se entristeceu porque era dono de várias propriedades e preferiu virar as costas para o nosso Salvador. Diferentemente de Zaqueu, que espontaneamente falou: Senhor, hoje resolvo dar metade de tudo que eu tenho e distribuir aos pobres. E o Salvador, diante daquela atitude, falou: hoje houve salvação nessa casa. Então, as evidências são muitas, amados. As evidências são muitas de que a vontade do nosso Salvador é essa: nós vivermos sem ambição das coisas, né? Pensarmos sempre no nosso semelhante e procurar sempre agradar o Criador. Pecado? Pecado nós vamos ter. Quem não peca? Quem não peca? Mas a nossa vida tem que ser isso. Procurar ver através do que sobrou do que está registrado aqui, através da escrita, através das escrituras, que ainda está aqui, né, no que nós chamamos de Bíblia, procurar fazer a vontade do Pai, né? Procurar aprender, né? E procurar praticar, fazer a vontade do Pai. Então eu quero agradecer aqui a todos que estão vendo esse vídeo nesse momento e quero desejar a todos que o Criador, né, continue abençoando com o seu entendimento e que nos ilumine, né, com a sua vontade. Eu tenho certeza disso que ele tem feito, né? Vários irmãos aí postando no YouTube, na internet, né? Irmãos que têm um conhecimento muito avançado. E, ou seja, eu creio da seguinte forma: eu tenho conversado, né, constantemente com um amigo meu que eu tenho. Acredito que hoje, ainda que existam todos os mecanismos para nos enganar, através do sistema religioso, através da mídia, através das pessoas que não têm entendimento, ou com intenção ou sem intenção de nos enganar. Ou seja, ainda que tudo tende para nos enganar, sempre o Criador ele tem levantado pessoas, ele tem criado meios para que a sua verdade chegue até nós. Eu creio assim, e eu creio que se você também tiver interesse, o Criador vai mostrar para nós, para todos nós, a sua verdadeira vontade. Boa tarde.